Estamos de volta com o programa Educação em Movimento, que hoje comenta os reflexos do Enem na educação. No bloco anterior, o professor Vladimir falava das reformas do Enem para esta edição de 2017. Bom, além da prova em 2 semanas, o que mais, professor, o Enem altera ou enfim, o que muda? Era aquilo que dizíamos, ele deixa de certificar para o ensino médio. Porém, essa certificação está prevista no Plano Nacional de Educação. Que é uma lei. Sim, que é uma lei, é verdade. Lei 13.005. Uhum. Também nós temos a modificação das datas e vem uma outra questão. O próprio Plano Nacional de Educação prevê o avanço do Enem como uma avaliação de todo o processo do ensino médio. Isso. O nome é Exame Nacional do Ensino Médio. Uhum. Então, ele tem essa missão também de, no futuro, avaliar o ensino médio. E com a decisão do MEC em não divulgar mais o que era chamado de ranking, o ranking das escolas. E que ranqueava as escolas no mercado, de alguma forma, que era usado nesse sentido também, mas que também serve como meio para a avaliação das escolas no conjunto ali dessas avaliações externas que existem, isso deixa de existir. Ok, olha só. Vamos pensar um pouco aqui, tentar pensar com o aluno. Como é que é fazer o Enem para este aluno, que está aí recém-saído ou saindo do ensino médio? O Enem tem, por exemplo, uma prova, com um número enorme de questões. Me parece que são 180 esse ano. É possível avaliar um aluno, o desempenho de um aluno, no ensino médio com uma prova com esta quantidade de questões? De fato, o número de questões, 180 questões, é bastante amplo. É bastante alto, professor? É muito ampliado, o desgaste, inclusive, porque as questões são várias áreas, e esse desgaste para fazer 180 questões, ainda que seja agora em 2 dias... 90 e 90? Imagino que sim. Mesmo assim, ainda tem uma questão aí que é muito longa, Mas um fato importante, um aspecto importante a ressaltar é que a prova do Enem, ela tem um propósito de pedagogicamente avaliar a interpretação que os alunos têm do conhecimento a determinadas realidades. Então, pois é, mas veja bem. Traz isso também. Ok, eu acho que isso é valioso, Os nossos alunos, eles precisam aprender a ler a realidade, eles precisam realmente, não apenas ser alfabetizados, mas conhecer o mundo, o mundo próximo e o mundo distante, e que está cada vez mais próximo com as tecnologias. Mas não são 180 questões de interpretação. Então, fico eu imaginando, por exemplo, as questões relativas à física, à química, à matemática, São questões de interpretação? É possível que a gente entenda assim? Porque, assim, o foco dessa avaliação é avaliação por competência. Então, as várias áreas do conhecimento são avaliadas por meio desses instrumentos... Desses blocos aí de questões, exatamente. E, então, de fato, eu também acho um exagero. Não sei se esse tanto de questões faz com que você perceba de uma forma muito mais detalhada o conhecimento dos estudantes. Mas eu penso também que quando você dá mais oportunidade, mais questões, você abre também para os estudantes uma oportunidade de trabalhar com outros conhecimentos que não só aqueles mais objetivos. Isso. Ok, mas olha só, professor Vladimir, o senhor que é especialista em ensino médio, está na Secretaria Estadual de Educação, trabalhando nessa perspectiva, da gente ter um ensino médio de muita qualidade, eu gostaria que o senhor também falasse disso, porque tudo bem que 180 questões abre um leque de opções para o aluno, mas eu fico pensando que neste leque de opções ele vai diretamente às questões da sua área, as questões com as quais ele tem mais facilidade de lidar no exame. Essa questão do número de
perguntas de itens presentes no Enem, ela tem uma relação com o método utilizado, né, que é de exatamente. resposta ao item, Sim. em que ele possibilita exatamente jogar com pesos diferenciados na área. Então, Sim. na verdade, ele, ao disputar, por exemplo, ali pelo SISU, uma determinada vaga, esse método proporciona, embora cansativo, é verdade, o número assusta. É desgastante, não é, gente? Mas esse método proporciona às universidades que estão interessadas Sim. em receber aqueles estudantes que ela trabalhe com pesos diferenciados. Então, ele tem ali um motivo. Agora, a pergunta de fundo é: 180, 200, 300 perguntas, 500 Sim. vão avaliar a capacidade dessa escola, daquele estudante, daquele do aluno, professor? né? É lógico que não. Né? Nós temos no processo avaliativo, e é uma observação que nós estamos aqui fazendo em Minas Gerais, Sim. né, de conseguir, com essas informações, né, a partir de um processo avaliativo externo, interno da escola, começar a acompanhar o que é que precisa modificar, transformar dentro das escolas. Então, num processo, esse modelo de avaliação que nós estamos vendo, que ele caminha para uma avaliação do ensino médio, mas ele precisa ser também enriquecido com questões como do dia a dia, do cotidiano da escola. Mas olha só, gente, 180 questões, que fossem 500 questões, Fossem não é? 10. A gente sabe que fossem 10. A gente sabe que não é possível você avaliar competências de um aluno a partir, não é, de um exame dessa natureza. Eu gostaria de problematizar um pouco, não é? Se o Enem não consegue, de fato, avaliar o ensino médio, como é a expectativa, não é? O que seria necessário para que a gente conseguisse fazer isso, e considerando que nós estamos num país que é inteiramente diverso e desigual, não é? Como eu disse, o Enem, ele ainda não consegue avaliar. Ele ainda não propriamente, consegue avaliar. Porque ele não, inclusive, ele não é utilizado ainda para esse fim. Né? O próprio Plano Nacional de Educação, ele determina um caminho. Sim. Né? Esse caminho, vamos chamar aqui, para chegar na avaliação a partir do Enem, nós temos que lembrar que o processo para a avaliação da escola, aí nós já entramos numa outra questão, sim. Né? Que é o processo de avaliação. Mas que é uma questão da de educação. interface, não é? E o objetivo previsto na legislação para o Enem isso, é inclusive esse. Né? Então, esse processo avaliativo da escola, hoje nós temos o processo que é utilizado, mas nós temos que observar que é preciso construir um itinerário. Né? Um itinerário que ele tenha como no estado de Minas Gerais, mas nós estamos iniciando... pensando na reforma do ensino médio já. Mas não? aí, outro assunto. É outro assunto, voltemos ao Mais Enem. uma reforma. Mais uma reforma. Porque a questão, o fato, reforma do ensino médio, é evidente que ele vai impactar, não no Enem, né? desse ano. Não, deste ano não, mas do ano que vem, talvez ainda não, porque nós não vamos ter ainda efetivada a reforma do ensino médio, mas para 2020. Que houve essa pressa toda do governo, medida provisória, aquela coisa toda para reformar, né, gente? e na verdade não precisava. Exatamente. Isso vai acontecer em 2020, né? Então, vai ocorrer um impacto, sim, porque o que está previsto na legislação é a utilização da Base Nacional do Ensino Médio, a base comum, né, para avaliação do Enem. Aquele caminho a ser percorrido, ele não está previsto na lei a sua utilização. Não está previsto, mas não está proibido. Certo. Então, nós temos diferenças aí. Já há propostas colocadas, inclusive, de criar uma segunda base para os itinerários. E essa é utilizada nas avaliações eventuais, nas futuras avaliações. Mas voltando, né, a uma questão que eu gostaria que a gente falasse dela. Como é pensar, fazer, né, um exame nacional de avaliação do ensino médio num país que é tão desigual, um país tão extenso, né, onde as regiões, as cidades, não é, elas têm suas particularidades, as escolas também. Como é possível, não é, a gente dar conta disso, né? E esse modelo que está se desenhando aqui agora, né, que a gente vê assim para o futuro, a gente fica se questionando, por exemplo, se isso a gente não retrocede naquele modelo em que, usando pela base, né, a prova fazendo os alunos sendo
vamos dizer assim, levados a fazer uma avaliação a partir da escolha da área que ele quer seguir, se a gente não vai ter, por exemplo, novamente um processo seletivo desigual, porque à medida em que a gente vai tendo esses meninos encaminhados para determinadas áreas, a gente vai vendo que, obviamente, aqueles que escolheram áreas que não são muito concorridas, por exemplo, eles acabam também excluídos aí de ter acesso à universidade. É verdade. Porque escolhe, por exemplo, a área de medicina. Então, né, nós estávamos conversando e, por exemplo, um estudante que é da área de medicina, a prova montada em cima de uma base para esses conteúdos, já vai, os alunos, principalmente as escolas privadas, os alunos já vão sendo mais direcionados para se preparar para uma avaliação e além mais disso, a essa. gente tem hoje os cursinhos preparatórios para o Enem, o que é um paradoxo, né, se a gente pensar. Pessoal, vamos para mais um intervalo e você não saia daí, a gente volta já.